Olá! Hoje a gente vai desvendar uma daquelas mudanças que acontecem quase em silêncio, mas que são gigantescas. Sabe o PET? O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil? Muita gente acha que ele acabou, mas a verdade é que ele se transformou completamente. Deixou de ser um programa de transferência de renda para virar uma complexa operação de gestão estratégica. Bora entender como essa virada de chave aconteceu. E essa é a grande pergunta que guia a nossa conversa de hoje. Será que o programa simplesmente deixou de existir ou ele evoluiu para algo bem diferente? A verdade é muito mais interessante e mostra uma mudança profunda na forma como o Brasil decidiu encarar o trabalho infantil. Ok, então vamos lá. Para a gente entender o tamanho da mudança, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e lembrar como era o PET lá no começo. A imagem que a maioria das pessoas tem na cabeça é de um programa com ações bem diretas, bem específicas. E aqui a gente vê o antes e o depois, lado a lado. Na esquerda, o modelo antigo era bem reativo, né? A gente encontrava uma criança trabalhando, a família passava a receber uma bolsa e a criança ia para alguma atividade depois da escola. Simples e direto. Agora, olha para a direita. A mudança é radical. O Petit de hoje não entrega mais o serviço na ponta. Ele virou uma espécie de cérebro estratégico, um articulador que conecta as famílias a uma rede de serviços que já existe. A grande sacada foi essa. Ele deixou de ser um executor para se tornar um gestor da proteção social. Tá, mas aí vem a pergunta. Por que mudar um modelo tão conhecido? Por que mexer em algo que parecia funcionar? Simples, porque a realidade se mostrou muito mais complexa. Um verdadeiro raio-x do trabalho infantil no Brasil mostrou que o problema tinha mudado de cara e de lugar, e a estratégia antiga simplesmente já não alcançava mais. E esse número aqui, nossa, ele é a chave de tudo. O censo de 2010 revelou que 80% de todo o trabalho infantil do país estava focado em pouco mais de 1.900 municípios. Ou seja, o problema não era mais algo espalhado por todo canto. Eram zonas críticas, que precisavam de uma ação muito mais focada, quase cirúrgica. E o modelo antigo, de distribuir bolsas, não tinha essa precisão. E tem mais. O tipo de trabalho também mudou. Ele saiu daquelas grandes plantações ou fábricas e se escondeu. Foi para dentro de casa, para pequenos comércios de família, para as ruas das cidades. Situações que eram quase invisíveis para a fiscalização de sempre. Ficou claro que era preciso uma abordagem nova, não de confronto direto, mas de articulação de uma rede de vigilância social. E foi aí, diante desse novo cenário, que o PET foi totalmente redesenhado. A partir de 2013, ele passa a ser chamado de Ações Estratégicas do PET, o APET. É mais que uma mudança de nome, é uma mudança total de filosofia de trabalho. Então, o pulo do gato é esse aqui. O iPad não cria serviços novos do zero. A ideia é organizar, integrar e principalmente potencializar o que já existe no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e também em outras áreas como saúde e educação, para combater o trabalho infantil de um jeito muito mais coordenado. Eu acho essa analogia do maestro simplesmente perfeita. Antes, o Petit era como um músico solo, sabe? Tocando seu instrumento muito bem, mas sozinho. Agora, ele é um maestro. Ele não toca mais um instrumento específico, mas garante que todos os outros músicos, a saúde, a educação, a assistência social, toquem juntos, em harmonia, para criar um resultado muito mais poderoso. Certo. Mas como é que esse maestro organiza a orquestra toda na prática? Bom, ele segue uma partitura, um plano de ação bem claro, que é dividido em 5 eixos estratégicos. E eles são obrigatórios. Vamos ver quais são? E aqui está a tal partitura do maestro, os 5 eixos que organizam a ação. Primeiro, informação e mobilização. É fazer barulho, conscientizar todo mundo de que trabalho infantil é um problema sério. Segundo, identificação. É o trabalho de formiguinha, de ir atrás, encontrar as famílias e cadastrar todo mundo direitinho no cadastro único. Terceiro, e talvez o coração de tudo, a proteção social. É conectar essa família aos serviços do CRAS e do CREAS. Quarto, a defesa. É acionar a justiça para proteger a criança e responsabilizar quem explora. E, por fim, o monitoramento, que é usar dados para ver se a estratégia está funcionando de verdade. É um ciclo que não para. Ok, mas quem são os músicos dessa orquestra no dia a dia? A resposta está na imensa rede do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que é quem leva a proteção social para cada cantinho do Brasil. Olha só os principais músicos em ação.
O CRAS, ele atua na prevenção, trabalhando com as famílias para evitar que o problema aconteça ou piore. Agora, se o direito da criança já foi violado, aí entra em cena o CREAS, com uma proteção mais especializada. E o Serviço de Convivência, o SCFV, é onde as crianças e adolescentes participam de atividades, fortalecem os laços. É o que veio no lugar da antiga jornada ampliada, só que muito mais integrado. E esse quebra-cabeça da proteção é ainda maior. A rede só funciona de verdade se todo mundo colaborar. É a escola que percebe que o aluno está faltando demais. É o posto de saúde que identifica sinais de um trabalho perigoso. É o conselho tutelar que age a partir de uma denúncia. Cada um é uma peça fundamental para que, no final, a imagem seja a de uma criança protegida. Bom, essa nova abordagem é, sem dúvida, muito mais inteligente e poderosa. Mas, claro, ela não é perfeita. Ser um maestro, um gestor, traz outros desafios, principalmente quando você depende de informação de qualidade para trabalhar. E essa fala de um gestor, olha, ela expõe o que talvez seja o calcanhar de Aquiles do novo modelo. O cadastro único, que deveria ser o mapa do tesouro para encontrar as crianças, muitas vezes está com essa informação específica incompleta ou desatualizada. E sem dados precisos, o maestro fica, bem, regendo no escuro. O grande desafio agora é transformar dados em ação de verdade. E isso nos traz a grande conclusão. O PDC de hoje deixou de ser uma ação pontual para virar um processo de gestão. Ele não tem um fim, ele tem um ciclo. Planejar, agir, monitorar e ajustar o tempo todo. É uma engrenagem que precisa ser constantemente alimentada, com bons dados e, claro, com uma boa articulação entre todas as peças. Então, o que a gente tem hoje é uma estratégia muito mais inteligente, muito mais completa. A partitura está escrita, a orquestra está montada. A questão que fica é, o que ainda falta para que essa música realmente transforme a realidade e a gente possa, de uma vez por todas, virar a página do trabalho infantil no país? Essa é a reflexão. Muito obrigado pela companhia.